uma multidão lá fora que está cansada, está oprimida, está sobrecarregada, está carregando um fardo que o diabo colocou em seus ombros. Eles são chamados de endemoniados. E aqui, irmãos, a palavra endemoniado é alguém que foi apoderado pelo demônio. Mas não descartem que algumas pessoas que não foram apoderadas pelo demônio, elas sofrem a influência do demônio. Aí as outras religiões vão usar o nome que quiserem, viu? Os guias, os caboclos, os encostos, os cavalos, os médiuns, vão usar o nome que quiser, e eu nem me incomodo com o nome que eles usam. Mas se eles recebem algum espírito que não é de Deus, que não é o Espírito de Deus, a Bíblia diz que esse é um demônio. Apesar de alguém chamar de espírito de luz. Mas o apóstolo Paulo diz isso. Os demônios também se transformam em espírito de luz. Para quê? Para iludir as pessoas. E sabe o que é pior, irmãos? Vocês estão falando do pessoal lá fora? O pessoal só pensa que eu estou falando mal das outras religiões. Quantas vezes na igreja alguém está tendo convulsão, está batendo a cabeça, desmaiando, caindo, balbuciando, rodando, rodopiando, aí serve da vida assim, eita, o poder de Deus se manifestou ali. Pode ser qualquer coisa, menos o poder de Deus, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, ó, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, se há confusão, a única coisa que não tem ali é Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Eles estão oprimidos. Eles estão subjugados. Eles estão atormentados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós estávamos na mesma situação deles. Capítulo 2 de Efésios diz assim, olha, ele nos deu vida, esse texto os irmãos conhecem bem, ele nos deu vida, estando nós mortos, onde? Nos nossos delitos e pecados. Aí Paulo vai continuar explicando isso aqui agora, diz assim, ó, nos quais andastes outrora, os delitos e pecados. Você que é crente hoje, está na igreja, santinho, bonitinho, arrumadinho, você antes estava lá vivendo nos delitos e pecados, segundo o curso desse mundo. E aí Paulo vai dizer quem é que dirige o mundo. Ele diz assim, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Dona Nicole, se você é desobediente, o diabo está te utilizando. É hora de você dizer assim, está repreendido. Quando sua mãe falar e você pensar em desobedecer, não é ela que tem que lhe repreender, não. É você que tem que dizer assim, olha, esse espírito que agora atua, onde? Nos filhos da desobediência. Isso é o capeta, é o cão, é o diabo, é a serpente, é o dragão. Olha, entre os quais todos nós andávamos outrora. Para um pouquinho aí. Paulo está admitindo aqui, desde o versículo 1, que nós estávamos mortos e fomos ressuscitados. Nós estávamos no império das trevas e fomos transportados por filho do seu amor. Nós tínhamos o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, mas agora nós temos o Espírito de Cristo. Nós andávamos outrora. Presta atenção, meu irmão. Se você continua com a vida antiga, se você continua na prática antiga, se você continua no desejo antigo, mesmo que a igreja não saiba, mesmo que pastor Paulo não saiba, que pastor Cândido não saiba, se você continua com a sua vida antiga, então o Espírito de Deus ainda não opera em você. Quem opera em você é aquele Espírito que atua nos filhos da desobediência. Lembra dos endemoniados lá atrás? Pedro não era endemoniado, não. Mas quando Jesus disse, eles vão me prender, vão me matar. Eu estou indo para Jerusalém para ser morto. Aí Pedro disse, não, senhor, não fica, o senhor fica dizendo toda hora.
Esqueça aí, para com essa conversa. Não vá, não. A gente vai viver. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Pode disse para Pedro: olha, ser um crente, apóstolo, salvo, dando lugar ao diabo na sua vida. Para trás de mim, Satanás. Entre os quais também nós, outrora, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Ô meu irmão, presta atenção. Tem um mundo lá fora perdido, no álcool, na cachaça, no vício, na prostituição, na homossexualidade, na violência, na idolatria, buscando outros caminhos, na falsa religiosidade. Há um mundo lá fora em que está sendo guiado por esse espírito, enquanto Deus está nos convocando em Cristo para ir lá fora, buscar as suas ovelhas perdidas. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Para concluir, como é que nós podemos fazer a obra de Deus? Ou como a obra de Deus precisa ser feita? A obra de Deus precisa ser feita apresentando o Messias. Parece uma bobagem, né, irmão? Mas não é não. Nós gostamos de carimbar folheto. E é bom carimbar folheto, viu?